Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito bacana, onde ele nos fala sobre ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes. Ou seja, como é que a gente pode de repente, ao analisar dois ângulos quaisquer, verificar se esses ângulos são congruentes, consecutivos ou adjacentes. É isso que a gente vai começar agora, tá bom? Iniciando então pelos ângulos congruentes. Vejamos aqui o texto. Observe os ângulos abaixo. Então, nós temos aqui dois ângulos, tá? Onde, se você analisar bem aqui pela sua medida, reparem que esses dois ângulos, ambos têm a medida igual a 30 graus. Belezinha? Vejamos aqui então, olha só. Verifique que o ângulo AOB e COD têm a mesma medida. Eles são ângulos congruentes e podem ser indicados da seguinte forma. Então, quer dizer que eu vou te mostrar aqui como é que a gente pode indicar esses ângulos, tá? Então, nós temos aqui, ó, AOB é congruente a COD. Ou seja, qual é o símbolo que de repente identifica para a gente a congruência de dois ângulos? É o sinal de igualdade com acento tio em cima, tá? Então, toda vez que você, ao ler um texto matemático, ou até mesmo ao ler uma questão sobre geometria, e você ver que existe nesse texto essa simbologia, saiba que ela está dizendo que esses dois ângulos são congruentes. Ok? Então, aqui como eu coloquei do lado, olha só, lê-se, o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. E aí, vamos lá. Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Agora, atenção, não é somente isso que me garante a congruência de ângulos. Reparem, esse ângulo AOB, por exemplo, ele tem um vértice O. A partir desse vértice O, o que acontece? Nós temos a abertura das duas semirretas, tá? Onde, nessas semirretas, nós temos identificado em cada uma delas um ponto qualquer. Aqui na de baixo eu tenho o ponto A, aqui na de cima eu tenho o ponto O. O nome que vai me dar esse ângulo é justamente esse. Se eu tenho AOB, é AOB. Lembrando que a letra que vem aqui no meio é a que identifica o vértice. Ou seja, obrigatoriamente, aqui nesse caso, deve vir a letra O. Agora também tem outro detalhe, que é, de repente, você inverter a ordem das letras A e B. Como assim? Se de repente eu colocasse, por exemplo, vou até escrever aqui para você, se eu escrevesse assim, ó, o ângulo B, O, A. É a mesma coisa, tá? É referente ao mesmo ângulo, até porque, se a gente analisa de baixo para cima ou de cima para baixo, isso não vai alterar em nada a medida desse ângulo, tá bom? Então, AOB e BOA trata-se da mesma coisa. Agora, por que a gente diz que esses ângulos são congruentes e não iguais? Até porque é fácil verificar aqui pelo valor que eles têm o mesmo valor em graus. Então, por que a gente chama de congruente e não igual? Veja bem, aqui tem um ângulo O que também possui a mesma medida que o anterior, cuja medida é igual a 30 graus. Mas repare o seguinte detalhe, tá? Os pontos que foram identificados aqui nas semirretas receberam outros nomes. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Sendo assim, nós temos o ângulo COD. Então, dois ângulos quaisquer serão congruentes quando eles possuírem a mesma medida em graus e, além disso, os pontos que formam esse ângulo, eles são diferentes em comparação ao outro ângulo. Então, veja que nesse primeiro ângulo nós temos os pontos A e B, aqui tem os pontos C e D. Logicamente, até mesmo pelo nome, a gente verifica que são pontos diferentes, tá? Então, de novo, a congruência ela não se dá somente em relação à medida do ângulo, mas também se dá em relação aos pontos que pertencem às semirretas, os quais formarão esse ângulo. É importante também, pessoal, verificar o seguinte: a posição desses pontos A e B, por exemplo, tá? Eles não têm uma obrigação de ser exatamente naquela posição. Por quê? Porque o que importa na formação de um ângulo, na verdade, é a abertura dele e não exatamente a posição desses pontos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, então, esse ponto B poderia ficar mais aqui embaixo. Não alteraria em nada o tamanho desse ângulo. Assim como também, de repente, esse ponto B pode ficar um pouco mais aqui em cima. De qualquer forma, independente da posição desse ponto B,
as semirretas terão a mesma abertura, tá? Tendo a mesma abertura, então, a sua medida não irá ser alterada. Vamos analisar agora, pessoal, como é que a gente faz para identificar ângulos consecutivos e adjacentes. Como essa ideia entre os dois ela é bem parecida, eu vou primeiramente te falar aqui a definição, tá? E depois eu vou te mostrar na prática como é que funciona cada uma delas. Vejamos aqui então. Ângulos consecutivos, eles possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Ângulos adjacentes, eles são consecutivos, mas não possuem pontos em comum. Beleza. Vejamos aqui inicialmente como é que a gente identifica ângulos consecutivos. Repare que eu tenho esse ângulo AOC pintado de azul, assim como tenho esse ângulo COB pintado de verde e azul. Gente, o que acontece aqui? Vamos fazer a seguinte comparação, tá? Eu vou pegar então o ângulo COB, onde esse ângulo COB é justamente esse ângulozinho de verde aqui embaixo, beleza? E aí eu vou pegar o ângulo AOB, onde, se você analisar bem em relação aos pontos, ele vem do ponto A, passa pelo vértice O e finaliza no ponto B. E, na verdade, esse AOB é o ângulo total. Eu posso até colocar, de repente, também, para você verificar, uma cor diferente aqui, olha só. Então, esse ângulo AOB é esse ângulo em alaranjado todinho. Dois ângulos quaisquer serão consecutivos quando, em comparação de dois ângulos, um deles fizer parte do outro. Como assim? Por exemplo, aqui, olha lá, o ângulo COB, que é esse menorzinho aqui embaixo, tá? Que está de verde e azul, ele pertence ao ângulo total. Sendo assim, então, esses dois ângulos são considerados consecutivos. Se você analisar também pelas cores, reparem que essa região pintada aqui embaixo, ela pertence à região total. E cada região, ela tem vários pontos que pertencem a ela, tá bom? Agora, nós temos aqui ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Além de serem consecutivos, ou seja, serem vizinhos, tá? Eles não possuem ponto em comum. O que é possuir ponto em comum? Na verdade, é quando uma região interfere na outra. Assim como eu te falei agora há pouco que essa regiãozinha aqui de baixo, ela pertence ao total. Então, acontecendo isso, nós temos ângulos consecutivos. Agora, isso não acontece nesse exemplo. Por quê? Porque aqui eu tenho o ângulo AOC e aqui embaixo eu tenho o ângulo COB. Então, reparem que, em comparação a esses dois ângulos, o ângulo AOC é esse azul, o ângulo COB é esse verde. Eu até coloquei aqui, para você identificar melhor, cores diferentes para que você veja que essas cores elas não se misturam em relação a esses dois ângulos. Não se misturando então, e apesar de eles serem vizinhos, pois estão lado a lado, tá? Eles são considerados ângulos adjacentes, beleza? Então, se você analisou bem aí, consecutivos são dois ângulos onde, em comparação entre esses dois, um ângulo pertence ao outro ângulo. Então, eu tenho um ângulo maior, onde esse ângulo maior, ele também tem em sua composição um ângulo menor. Então, aqui nesse caso, o ângulo COB pertence ao ângulo AOB. Aqui não, eu estou comparando dois ângulos onde esses dois ângulos não se misturam. Então, dois ângulos não se misturando, eles são chamados de ângulos adjacentes. Agora é importante, tá? Além de não haver essa mistura entre eles, obrigatoriamente eles têm que ser vizinhos, tá bom? Os dois ângulos têm que estar lado a lado, beleza? Se você analisar aqui também desse lado, olha só, esse ângulo AOC com esse ângulo COB, eles também serão adjacentes, tá? Por isso que, para ser consecutivo, eu estou analisando o ângulo total com qualquer um desses menores. Até porque também, se de repente eu colocasse o ângulo AOC em comparação com o ângulo AOB, eles também seriam consecutivos. Beleza, pessoal? Então, nesta aula nós vimos os conceitos e como é que funcionam os ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes, onde os ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida em graus, só que os pontos que formam esse ângulo são diferentes em relação ao outro.
Nós vimos também ângulos consecutivos onde nós temos um ângulo que pertence a outro ângulo maior. E nós vimos ângulos adjacentes, onde são ângulos vizinhos e que eles não se misturam entre si. Ok, pessoal? Sendo assim, muito obrigado e tchau.